Que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Essa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o nosso mestre e é tudo nossa vida. Está começando aqui mais um daqueles pequenos vídeos lá, desmentindo os jargões CCB. Só que esse vai ser um pouco mais extenso. E eu vou pedir desde já que você se inscreva no canal, visite esse canal. E quanto a esse vídeo, eu vou deixar já lá no começo, fixado no comentário. O primeiro comentário vai ser eu que vou fazer. Que é, se você já escutou, irmão, irmã, se você já escutou esse comentário na CCB, esse jargão, escreva no comentário lá. Eu vou deixar lá o like e o dislike. Se você não escutou na CCB, você aperta para baixo. No comentário, tá? Não é lá na avaliação do vídeo, tá bom? Na pergunta que eu vou fazer. Vai ser uma... Nós vamos fazer assim uma pesquisa, tá? Se você já escutou esse jargão na CCB, aí você aperta lá que você já escutou. A gente vai fazer uma contagem quantas pessoas já escutaram esse jargão. E é um famoso jargão. É um jargão que tem finalidade de matar a tua fé intransponível, que é a fé sobrenatural. Você sabe que jargão que é esse? Escuta lá. A letra mata, mas o espírito vivifica. Ah, mas é bíblico. É um jargão. Do jeito que é falado, é um jargão. Entendeu? É, por exemplo, quando falam assim, o jargão lá, comparando com o jargão mundano, né? O Brasil, o Deus é brasileiro. É um jargão para dizer que, falam lá, querem dizer que no Brasil não tinha terremoto, não tinha doenças graves, tal. Então eles criaram jargão. É a mesma coisa, né? Tá. Neste caso, o jargão, a letra mata, mas o espírito vivifica, é um trecho de uma escritura. Então, se você for lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, eles têm o versículo é dividido em duas fases. Uma fase que ele explica e outra fase que ele dá uma complementação à explicação. Ele dá uma ideia e ele complementa a ideia com uma explicação. Então, se você for lá no 2 Coríntios, está aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, né, da CCB, ó, para não dizer que é de outro tipo de Bíblia, aí, ó, CCB, tá vendo aqui, CCB, ó, CCB. João Ferreira de Almeida, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Perdão. Agora sim. É costume na CCB pegar um texto fora do contexto e criar uma ocasião para enfiar esse versículo. Primeiro lugar, vamos lá. Versículo nem existia na Bíblia. Versículo foi um sistema de ordem que um grande criador, teólogo e criador católico inventou. E depois, com o tempo, não foi adotado isso, porque a função dos versículos simplesmente era facilitar, procurar o trecho adequado para qual pregação. E depois teve os pregadores reformistas, reformadores, que também deram início à separação de versículos dos textos, dos subtextos das cartas. Então, eles pegam os membros CCB, esse versículo, para dizer o quê? Dizer que você não pode estudar a Bíblia, que você não pode estudar uma pregação, que você não pode fazer um curso teológico, que você não pode porque quer saber demais, quer saber tudo, e porque eles querem, na verdade, através desse versículo que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, mas é o que eles mais usam, evitar que você pesquise a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você automaticamente sai da CCB. Se você ler a Bíblia a fundo, o Novo Testamento, você vai sair da CCB. Você vai parar de congregar com a frequência que você tinha, até o momento que você vai pesar mais a salvação e a obediência ao Senhor Jesus do que aos homens, ao corpo ministerial. Então, eles usam esse versículo para dizer que não pode estudar a Bíblia. Que não pode estudar a Bíblia, que não pode fazer curso teológico, porque isso aí é coisa da letra, coisa da carne. Da letra, da carne, porque a Bíblia é letra. A Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia é letra. A palavra de Deus é a pregação no púlpito lá da CCB, da boca do ancião, é palavra de Deus. Isso aqui não é palavra de Deus, é letra para eles. Então, se você já escutou esse jargão, você chega lá no comentário e sinalize. Então, vamos chegar no assunto rapidamente. Vamos lá.
Primeira coisa, quando o apóstolo Paulo se refere a este assunto aqui, quando ele fala letra, ele está se referindo ao costume judaico de se aprender toda a lei moral e cerimonial, que tinha 615 preceitos, decorando o Pentateuco, todos os textos, na linguagem deles, claro, né? Decorando os salmos completamente, sabendo os salmos de cor salteado, sabendo a numerologia bíblica, que é uma forma de cabala, expressada no livro dos números, e fazendo comparações genealógicas. Então ele fala que esses estudos de letras, números e numerologia, que é muito presente no Velho Testamento, quando fala 7, 3 vezes 7, 20 vezes 7, 7 vezes 7, o número 3, o número 6, Deus fez o mundo 7 dias, o 7 Espírito de Deus, o 7 candelabro, que se repete no Novo Testamento. Então é essas letras, esses números, esse costume de você estudar o Antigo Testamento, em parte mais as leis mosaicas, né, as 616 ordenações da lei moral e da cerimonial, é sobre isso que Paulo está falando, porque Paulo era mestre da lei. Ele era um doutor da lei. Apesar de conhecer o direito e tudo mais, Saulo de Tarso, o apóstolo São Paulo, ele era do partido dos fariseus, ele tinha um conhecimento gigantesco, que depois ele refutou isso como se fosse esterco. Não, isso para mim não vale nada, o importante é Jesus Cristo, a graça dele, o ensinamento da palavra. Já o Senhor Jesus Cristo, ele falou que a gente errava muito por não conhecer as Escrituras, porque delas que testificam dele. Então, as Escrituras devem ser conhecidas, analisar. O homem erra por falta de compreensão, de entendimento, porque ele não examina. Então, quando ele examina, ele entende, compreende, desce ao coração, ao íntimo, né? E ele começa a compreender, ter uma nova visão das coisas. Ele se torna um homem livre. Então, a CCB, no seu corpo administrativo e no corpo docente, corpo presente das pessoas, ela, subjetivamente e também de pai para filho, da tradição oral, passa jargões. Também lá no meio da Irmandade, lá fora, depois do culto, eles conversam e sempre puxam esses assuntos nas visitas nas casas. E eles sempre falam, aquele irmão lá pregou lá, acho que ele preparou a pregação, ele é da letra, é da carne. Aquele pastor pregou, mas aquilo é pregação da letra. Então eles não entendem, eles acham que a letra é simplesmente a lei mosaica, mas na verdade eles estão achando que a letra é muito mais a preparação da palavra, pregação, estudo, conhecer a Escritura, conhecer a fundo a doutrina bíblica do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não querem de jeito nenhum que você descubra o que está escrito aqui, que está diferente do que eles ensinam. Então, qual é a forma? Amedrontar o povo. Ou, se você não conseguir amedrontar, é convencer eles. Então, eles pegam o texto, fora do contexto, criam uma ocasião. Então, o subtítulo desta passagem bíblica é escrito assim, ó, o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Eu não vou ler totalmente esse título, porque ele termina no capítulo 2 e começa no 3. Mas eu vou ler só quatro versículos, né? Para poder entender. Vou ler o de trás da frente para entender, para poder encaixar. Diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta, recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em vossos corações, conhecida e lida por homens. Porque já é manifestado aos homens que sois carta de Cristo ministrada por nós, e a escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, que não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne e coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, que não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então nós, cristãos, que estamos nessa reforma, tentando abrir a mente das pessoas que ainda têm uma coisinha ou outra para abrir, nós não somos dono da verdade. Mas nós fazemos parte de um novo ministério, não da letra, mas do Espírito. E esse ministério do Espírito, ele é totalmente conflitante com o ministério da letra, que seria das dogmas, dos rituais, do tradicionalismo, não toques, não faça, não cumpra, não proves, que o próprio Senhor Jesus Cristo reprovou.
Então, esse ministério da letra, que pela letra condena a pessoa. Não adulterarás. A alma que pecar morrerá. Então, esse ministério da letra, que está lá no Velho Testamento, tempo da letra, tempo da lei mosaica, foi abolido essa lei cerimonial e colocado uma lei moral, que é a lei do amor por Jesus Cristo. Então, esse ministério da letra mata. O ministério do Espírito vivifica, porque é perdão e amor. Por isso que diz assim, ó, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Paulo está falando que ele também é capaz de ser um ministro do Evangelho. E Paulo não foi outorgado ministro do Evangelho por nenhum apóstolo. Em nenhum momento você vai achar na Bíblia Sagrada que o apóstolo São Pedro, Tiago ou João ou outros apóstolos que batizaram Paulo. Quem batizou Paulo foi Ananias. E ele não foi ungido ancião e nem cooperador, e nem foi ungido presbítero ou bispo por Pedro, fundador da igreja, justamente para os judeus, né? E também não foi ungido pelos irmãos que estavam na Ásia Menor, que alguns conheciam já. Eram resultados dos discípulos 70 que andaram pela Ásia. Então Paulo tem um ministério do Espírito. Ele teve um ministério revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem especial. Então ele deixa esse texto aqui para nós nos alertarmos, esquecermos do Velho Testamento lá, dessas coisas cerimoniais, ritualísticas, dessas 616 ordenanças, né? E todas dessa simbologia, e todo tipo de trabalho espiritual, todo tipo de ritual, todo tipo de ritualística, e nós chegarmos, se encontrarmos com Deus de cara lavada, cara limpa. Quando fala cara limpa, também não é barba não, é cara limpa que está falando, é coração aberto, peito aberto, sentimento exposto, coração limpo, né? Sem nenhuma mágoa. Então, nós temos que ter este comportamento cristão. E não ter um comportamento judaizante, moralizador, judaizante, que condena todo mundo. Porque realmente, nos últimos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, na sua manifestação, o partido dos judaizantes, que eram mais, digamos assim, amorosos, eram pequenos. A maioria estava contaminado pelo farisaísmo, né? O partido fariseus. Então ele deixou para nós esse texto, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 6. Mas os CCBanos, os CCBistas, eu não falo CCBista, falo CCBista, né? Eles adoram pegar pedaços, trechos de versículo e enfiar em lugares que eles bem lhe cabem, bem lhe aprovem, tá bom? Então espero que você abra tua mente, tá bom? E leia a Bíblia, estude, devora esse livrinho. Que nem o apóstolo João falou nele, Patmos, como o livrinho da Revelação. Devore, leia, e você vai achar muita coisa. Você vai achar até que quando o Senhor Jesus Cristo separou uns para apóstolos, para doutores, em nenhum momento fala que ele separou uns para anciãos, tá bom? Que Deus abençoe você, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nos vemos até o próximo vídeo sobre os jargões. E se você realmente já escutou esse jargão no CCB, sinaliza lá, porque a gente quer saber quantas pessoas já escutaram isso aí, tá bom? Que Deus abençoe você, a tua vida, com saúde espiritual, paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.